Você já enfrentou algum preconceito por ser homem e integrar o Ministério Infantil? Olá pessoal, paz do Senhor, estamos iniciando agora mais um programa Falar Cristão, um programa com assuntos para edificar a sua vida. Antes de falar qual é o assunto e o entrevistado de hoje, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus e também a vocês que nos acompanham até aqui, porque hoje completamos um mês que estreamos o nosso programa. Com fé em Deus, cremos que essa caminhada vai continuar e também cremos que você continuará conosco. Bom, o nosso assunto de hoje, na verdade, é um testemunho com o tema Uma Vida de Milagre e Propósito, com um entrevistado muito especial que vai compartilhar conosco um lindo testemunho. O entrevistado de hoje é líder do Ministério Infantil da Igreja Batista Coinonia, recentemente gravou um CD para as crianças e também é pregador de crianças há muito tempo. É Alex Soares, mais conhecido como Tio Alex. Sara, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, pessoal que está nos acompanhando aí, cada um da sua casa, nesse momento que a gente está vivendo de distanciamento social. E eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história, da minha vida, daquilo que Deus fez para mim. Às vezes as pessoas veem muita gente nos bastidores, né? Mas não imaginam o que aconteceu para a gente chegar até onde está. Então, para iniciar o programa de hoje, eu gostaria que você nos contasse um testemunho muito edificante que você tem sobre o milagre que Deus fez na sua vida, porque a sua vida tem um propósito especial e eu creio que esse milagre foi também por conta disso. Para contextualizar o testemunho, eu preciso voltar um pouquinho atrás. Eu lembro que eu fazia teatro e tinha feito música, tocava flauta. E num congresso da UMADEB, o pastor que estava ministrando no dia, ele virou para mim e disse assim: olha, aonde você não puder chegar, a sua voz vai chegar, porque Deus está te entregando um ministério com crianças. E a partir de hoje, o amor por crianças vai encher o seu coração. Só que naquela época eu era um menino de 16 anos que não tinha condição financeira alguma para comprar um CD para poder cantar com o conjunto. E aconteceu que começou a aparecer pessoas para me ajudar e apareceu um convite do pastor para poder cuidar das crianças na época, já que a líder da época ficou grávida e ia se ausentar do Ministério Infantil. Então foi ali, lá no Riacho Fundo 2, na ADEB, pastor José Luiz, que eu comecei a trabalhar com crianças, né? Nessa época que estava lá, era muito difícil, porque as coisas a internet não era igual hoje, né? Que você entra ali no Google e coloca, eu quero a música tal, eu quero playback tal. Não, você tinha que comprar um CD. Então eu tinha um CD que eu tinha conseguido comprar, que era Mara Maravilha para os Pequeninos. E era quase o nome do conjunto, que era Sementinha de Cristo, quase virou A Vida com Jesus é Doce, porque era a única música que sempre cantava. E aí eu fiz uma oração, eu fiz um voto com o Senhor aqui. Se o Senhor abrisse uma oportunidade de emprego para mim, de estágio, e eu conseguisse alguma renda, eu dedicaria um ano da minha vida para fazer missões. E era isso, esse era o voto com Deus. Beleza, aí aconteceu que tempo depois apareceu um estágio, eu comecei a trabalhar, já tinha o dinheiro para comprar as coisas e por aí vai. Quando chegamos no ano de 2014, ali de final de 2013 para 2014, o Espírito Santo me incomodou porque eu sempre faço as orações, entrego para Deus o ano que Ele me deu e peço para Ele estratégias para o outro ano. E aí o Espírito Santo me lembrou daquilo que eu tinha prometido para o Senhor, eu tinha feito voto. Eu falei, é hora de cumprir. Então foi quando eu saí da empresa onde eu trabalhava, terminou um noivado, né, na época também, e aí eu optei por fazer esse trabalho de missão mesmo, entendeu? Então eu virei voluntário de 2 abrigos aqui em Brasília, viajei para fora do país para poder fazer missões e acompanhar as pessoas e fazendo tudo isso aqui no Brasil também. Quando foi no final de 2014 eu volto para o Brasil, que para mim seria para passar o final do ano com a família, e aí eu passo mal e descubro que eu estou com um nódulo e ele já estava do tamanho de uma laranja. E aí o médico fala para mim, a gente tem que retirar porque a biópsia deu que ele é maligno. E eu falei para ele, doutor, a gente já está aqui na última semana, que é a semana entre o Natal e o Ano Novo. Então tem como a gente esperar
para a primeira semana de 2015, a primeira semana de janeiro, e ele falou assim: tem sim, você só tem que tomar cuidado, não pode levar nenhuma pancada. E essa decisão foi uma decisão porque a gente que comemora o final de ano, a gente sempre entrega para Deus os nossos planos e a gente agradece. E quando a gente está na igreja com os nossos irmãos em Cristo, a gente sabe que quando vem alguma notícia ruim, a gente tira todo o crédito do ano maravilhoso que Deus deu pra gente. Então a intenção era exatamente isso, não chatear ninguém. Assim, vamos agradecer a Deus pelo ano, porque o ano de 2014 foi uma bênção na minha vida. E vários amigos sabiam o que tinha acontecido, as experiências que Deus tinha me dado. Então a gente falou assim, então quando for janeiro, a gente fala para todo mundo, para os amigos, mas por enquanto deixa só na família. Foi uma decisão nossa. E aí o que aconteceu? Quando foi ali no final do ano, antes da virada, eu tinha uma tia que tinha problema mental e ela me deu uma cotovelada em cima do estômago e pegou o baço. Ficou doendo alguns dias, falei, uma pancada vai doer. Quando a gente foi fazer a cirurgia, que a gente foi fazer os exames pré-operatórios, o médico foi fazer uma ultrassonografia e ele viu assim, olha, aconteceu alguma coisa. Esse nódulo não tá mais no baço. E aí vamos fazer uns exames. E quando foi fazer esses exames, percebeu-se que o nódulo se rompeu, então caiu na corrente sanguínea e eu poderia desenvolver câncer em qualquer parte do corpo porque as células cancerígenas estavam correndo pelo corpo. E aí foi exatamente o que aconteceu. Em fevereiro de 2015, eu fiz uma cirurgia para tirar uma parte do estômago porque já estava contaminado. E daí para frente, cada mês que foi passando, a doença avançava. Mesmo fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia, essa doença se espalhou pelo meu corpo. Então atingiu o pulmão, atingiu o rim, intestino. E eu lembro que nesse momento foi um momento de muita aflição, porque a gente nunca espera. A gente às vezes pensa que só acontece com as outras pessoas, mas aconteceu comigo e era permissão de Deus, porque tem um propósito. Nada que Deus faz é porque ele fala assim, não, eu vou fazer porque fulano é bonzinho ou porque fulano é ruinzinho. Não, ele faz porque é o plano dele, é o projeto dele. Ele está no controle de todas as coisas. Então a gente, como família, as pessoas já sabiam, orando, relógios de orações espalhados aí por vários lugares que eu tinha ido e pessoas mandando mensagem. Eu já não podia ter contato com a igreja, ir para a igreja porque a imunidade estava muito baixa. E quando foi ali em abril, o médico começa a observar que realmente não tinha surtido nenhum efeito a quimioterapia, nem a rádio, e eu começo a tomar morfina para poder aguentar as dores. E aí, quando encerramos o mês de abril, começo de maio, o médico fala assim, olha, nós vamos ter que te abrir para ver como é que está a situação dos seus órgãos, para a gente poder definir quanto tempo de vida você tem. E aí foi um momento que toda a estrutura, que a nossa fé é abalada, porque por mais que a gente confie que a última palavra vem do Senhor, é muito fácil a gente falar isso para alguém que está passando numa situação de difícil, né? Uma palavra de incentivo, uma palavra para aumentar a fé da pessoa. E aí eu lembro que a gente começou a orar em casa, como família, e aí o Espírito Santo de Deus falou algo comigo no meu coração. Ele disse assim, que a minha salvação te basta. E quando o Espírito Santo falou isso no meu coração, o meu coração se encheu de paz, de alegria, de saber que não importa o que iria acontecer. E aí foi quando eu aprendi coisas tão preciosas na vida, que desde criança a gente é sempre acostumado a ganhar e nunca a perder. E se a gente encarasse a perda como uma passagem, porque nesse mundo a gente está de passageiro, não é? O nosso objetivo é a nossa vida eterna, é a gente alcançar o céu. E quando eu fiz isso e entendi isso, começou a mudar e aconteceu uma transformação na minha vida como cristão. As pessoas chegavam para mim chorando, desesperadas, sabendo dessa cirurgia, e elas saíam consoladas. E é aquilo, cheguei em casa e todo mundo, beleza. No outro dia eu vou no hospital, sento com o médico e aí ele fala assim para mim, olha esse exame aqui, que era o meu exame pré-operatório. Ele mostra lá, falando, olha, já estava falindo os seus órgãos, por isso que a gente falou que ia te abrir, para definir quanto tempo de vida você tinha. Mas olha esse outro exame aqui. E aí ele não deixou ver o nome do paciente. O corpo funcionando perfeitamente. E aí
Ele olha para mim e fala, lê o nome que está aí no exame. Aí lá no exame está escrito assim, Alex Soares Pereira. E aí naquele momento mudou algo para mim, na minha vida, no meu ministério, na minha forma de me comportar. Não que eu me comportava de uma forma indevida, não, mas é a sentido de entender Deus, sabe? Eu acho que eu tinha Deus e eu via os testemunhos e as experiências das outras pessoas e eu via muito aquela questão do avião, sabe? Eu via Deus lá em cima e eu aqui na terra. Mas sabe quando você chega no aeroporto que você vai embarcar, que você vê o tamanho do avião, aí você fala, nossa, como isso aqui voa? Do dia para a noite, o Senhor tinha restaurado a minha saúde e o médico vira para mim e fala, ó, desde ontem a gente está tentando entender o que aconteceu. Como alguém que estava praticamente morto, do dia para a noite volta a reviver. Aproveitando então esse ensejo do que você falou, o que você diria hoje para alguém, inclusive nós estamos em meio a uma pandemia e tudo, tem muitas pessoas que estão doentes, que perderam pessoas queridas também. O que você diria para alguém que está enfrentando uma doença agora, assim, talvez um conselho ou um incentivo, uma palavra de ânimo? Sara, o que eu falo para essa pessoa que está passando por esse momento de dificuldade é não duvidar do poder do Deus que a gente serve. Agora, aproveitando então, para falar dos propósitos da sua vida, né? Você teve esse milagre, Deus falou com você que ia te levantar como ministro de crianças e hoje muitas coisas estão se cumprindo na sua vida, né? Você tem liderado um ministério muito bonito e muito grande na Batista Coinonia, gravou um CD recentemente. Então, como que começou assim a sua história? Foi depois dessa promessa que Deus te fez? Começou depois da promessa e aí eu sempre separo ele em duas partes, né? Antes da doença, do câncer e depois do câncer. Antes do câncer, tinha o tio Alex que ia e que apoiava e que entendia o plano de Deus e que passava horas e finais de semana indo cada dia num lugar diferente. Tinha finais de semana que eu começava sexta-feira em Goiânia, sábado eu ia para o Rio, domingo eu estava em São Paulo ministrando em lugares e aí chegava em Brasília, ia trabalhar, tinha toda essa rotina muito exaustiva mesmo. Depois da cura que o Senhor me deu, eu entendi que eu precisava estar nos lugares, ir nos lugares, mas eu teria que tomar cuidado, porque eu tenho uma família, eu tenho a minha igreja, né? É o nosso porto seguro, é o lugar onde a gente busca a Deus e a gente recebe de Deus. É aquele momento que você chega para adorar, né? Você recebe. E eu entendi muito isso depois dessa experiência com Deus, de entender que eu preciso estar nos lugares, mas com cuidado, que nem todo lugar eu vou conseguir ir, mas Deus vai levantar pessoas, ministros. Então foi uma hora que eu comecei a fazer cursos de capacitação para incentivar outros homens a participar do Ministério Infantil, e aí mudou. E aí foi quando eu percebi o quanto que eu gostava de gente. E aí eu comecei a orar e entregar para Deus no sentido, Deus, seja feita a sua vontade, não a minha. Antes de aceitar o compromisso, eu oro. Vou orar para ver se Deus quer que eu vá nesse lugar. E não é duvidando do que Deus vai fazer naquele local, mas saber se é a vontade dele. Primeiro entregar para ele, para depois eu fazer. Você já enfrentou algum preconceito por ser homem e integrar o Ministério Infantil? Já. Infelizmente, eu já sofri preconceitos por ser homem e ser do Ministério Infantil, porque quem está entrando agora no Ministério Infantil já tem toda uma estrutura, já tem toda uma bagagem, já tem muito tio. Mas antigamente eu ia, sei lá, 16 anos atrás, que foi quando eu comecei, eu ia para um congresso infantil, a igreja era a líder do Ministério Infantil, as regentes do Ministério Infantil e o tio Alex. Então, às vezes sofria preconceito das pessoas falavam, mas será que é o seu lugar mesmo? Será que esse é o seu chamado? O que eu acho mais pesado que eu já sofri em questão de preconceito não foi nem tanto por homem, mas foi preconceito racial. Por conta da cor, eu fui convidado para ir para uma igreja e a irmã não me deu maiores informações. E quando chegou lá, todos os diáconos, todos os presbíteros, todos os pastores, eles eram brancos. E aí a irmã falou para mim, olha, só tem uma coisa. Você vai ministrar, só que você não vai poder subir no púlpito. E não tinha percebido que era por conta da cor. Eu nem tinha me ligado, fui lá e ministrei. Mas aí eu acho que Deus é tão grande que quando aconteceu isso, eu nem percebi e não entrou no meu coração. Porque dessas coisas eu sou desligado. Eu chego na igreja, eu começo a adorar a Deus, então eu choro, eu canto, eu pulo.
ministro, depois eu vou para minha casa, ou senão se eu tiver que ficar na cidade ainda ou no local para o próximo dia, eu fico. E aí no outro dia, de manhã, antes da ministração, o pastor pega o microfone e ele fala assim, olha, eu quero pedir perdão pro irmão Alex, que veio de Brasília, de tão distante, enfrentou 16 horas de carro para estar aqui com a gente. Eu confesso que eu não duvidava que alguém como ele poderia ministrar a palavra de Deus e tocar nos nossos corações. E aí, depois que acabou o culto, que aí, beleza, eu ministrei também desligado. Quando acabou o culto, aí ele veio me pedir perdão. Falou, irmão, eu fiquei muito receoso por conta da sua cor. E aí foi um momento que eu falei assim, nossa, isso existe? Então, mas foi algo que nunca entrou no meu coração. Todas as vezes que eu sofri algum preconceito, alguma represália por ser homem no Ministério Infantil, por ser alto, por ser desastrado, porque eu sou mesmo, eu tenho 1,92, então se você me entregar um microfone com fio, vai enrolar na minha perna, porque eu pulo, eu giro, eu abaixo, eu levanto, né? Qual o conselho que você daria hoje para os homens que integram o Ministério Infantil, ou incentivo você daria para eles? O incentivo que eu dou para os homens é que a gente tem que sempre lembrar que nós somos homens, né? Então a gente tem que saber que a gente não tem que fazer como as tias. Né? As tias vão ter o jeito delas dançar, o jeito delas cantarem, o jeito delas se comportarem com as crianças. E nós vamos ter o nosso, porque é a nossa identidade, entendeu? Não estou falando que a gente não pode ser doce, que a gente não pode ser agradável com as crianças, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque hoje, no mundo que a gente vive, o que acontece? Às vezes é pregado que o certo está errado, o errado está certo, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está passando para as nossas crianças. Aqui na igreja, eu sou o coordenador geral, então eu tenho contato com as crianças, muito com as crianças de 9 a 11, porque eu cuido da igreja de criança. Então, com essas crianças, a gente sempre trabalha com eles, né? Menino, menina, as coisas separadas. Com os menores, a gente trabalha só que na linguagem deles, da forma deles. Porque eles são menores e eles vão crescer, eles vão aprender. Porque a gente tem que respeitar a maturidade das crianças. Então você, tio, que está entrando no Ministério Infantil, é chato falar isso, né? Mas assim, toma cuidado com gestos, com as coreografias. Porque o jeito que um menino faz uma coreografia é diferente do jeito que uma menina faz uma coreografia, né? Então gestos são algo... É a mesma coisa, Sara, se eu for te falar de tias. As tias, quando fazem coreografias, às vezes ela só pensa nela e nas meninas, ela tá fazendo uma coreografia para mulheres. Então, às vezes, como homem, a gente fica meio sem jeito de fazer esse tipo de movimento. Não que isso vai mudar quem a gente é, mas é um pouco constrangedor alguns movimentos. Então, é importante a gente que está entrando no Ministério Infantil pensar e ver que a gente está ali para ser referência principalmente para os meninos. Tio Alex, atualmente tem tido uma polêmica muito grande em relação ao acesso das crianças à internet, por ser muitas vezes colocado à disposição delas vídeos com conteúdos inadequados. Qual a sugestão se dá aos pais? Qual a posição eles podem tomar para controlar esse acesso? Até porque é um fácil acesso que elas têm, né? Só sair clicando e sair um monte de coisa. O que você pode sugerir para os pais? Para a gente poder falar sobre esse posicionamento que os pais devem ter mediante a internet, a gente precisa falar de uma coisa antes, a igreja. Por que eu estou falando da igreja? Eu e você temos responsabilidade sobre aquelas crianças que a gente cuida, que a gente ministra, que a gente está ali pastoreando, não é? E eu percebo que nessa questão da pandemia, o que deixou à tona? O quanto a gente está atrasado como igreja nas nossas redes sociais, nas mídias sociais, ou seja, no YouTube. Qual é a igreja que tem um conteúdo de desenho, de desafios, né, de músicas, de vídeos interativos para essas crianças? Então a gente percebeu que nesse momento que a gente estava isolado e que as crianças não estavam na igreja, todo mundo começou a correr para fazer conteúdo. Mas não é um conteúdo para a internet, é um conteúdo de igreja, é um culto, é uma transmissão, né? É um louvor. Então eu acho que nós como igreja, a gente demorou um pouco para pensar isso, a gente só pensou nesse momento. Só que aí tem o problema dos pais, porque a gente tem esse acesso à internet muito fácil. Você pega o celular e tá ali. Aí você pensa, você tá com seu filho em casa e ele tá sem estudar, porque as aulas são remotas, mas assim, não é a mesma coisa dele presencial, que ele vai lá para a escola, fica um período e volta. Então a criança tá ali em casa. Então, tem à disposição esses vídeos, um conteúdo da internet que não foi pensado
com cristocêntrico, né, que Cristo é o centro, é um conteúdo secular. E aí, o que acontece? O que eu sugiro para os pais? Primeiro, criança, ela não pode mexer na internet sem uma supervisão de um adulto. Uma coisa que eu tenho feito e tenho sugerido bastante para os pais da minha igreja é criar playlists de conteúdo, porque hoje já tem essa opção no YouTube. Você cria uma playlist, que é aquela playlist é o que seu filho pode ver. E você vai colocar para ele e vai seguir a playlist que está ali que você separou. Outra coisa que eu posso sugerir para os pais é trabalhar com as crianças a questão da informação. Sabe, se eu viro para uma criança e falo bem assim, é pecado assistir televisão? Ela vai virar para mim, algumas vão falar sim, porque elas vão se sentir inibidas, mas a gente sabe que não é pecado assistir televisão. Mas aí você muda a pergunta para a criança. Mentira é pecado? É. Deus fica triste quando você mente? Sim. Inveja é pecado? É. Deus fica triste quando você sente inveja? Sim. Desobedecer é pecado? É. Deus fica triste quando você desobedece? Sim. Aí você faz a pergunta para a criança. O que você está assistindo? Tem mentira? Tem inveja? E tem desobediência? Porque se você estiver assistindo algo nesse sentido, Deus vai ficar triste com você. Tio Alex, agora vamos para um quadro do nosso programa que chama Pinga Fogo. É um quadro em que eu faço umas perguntas para você. Na verdade, eu vou dizer uma palavra e você tem que me dar uma resposta rápida sobre essa palavra. Combinado? Combinado. Vamos lá. Uma comida. Estrogonofe. Sua melhor receita, né? Minha melhor receita. Uma inspiração. Minha mãe. Um lugar. Salvador. Um hobby. Cantar. Nossa, Com quase delay, não sai. tá com delay aqui. Ai, ai. Uma meta. Envelhecer e continuar com o mesmo coração de servo. Um sonho. Conhecer Londres. Um amor. Jesus. Por último, um pedido. Acho que é um pedido de maneira geral para todo mundo, né? É que a gente possa estender a nossa generosidade, não somente nesse momento que a gente está passando, mas que a gente possa aprender a ser mais generoso e cumprir aquilo que Jesus disse, né? Para a gente amar uns aos outros. Não somente nesse momento que a gente está isolado e que a gente sabe que as pessoas estão precisando, mas ainda independente disso, eu estar com você e estar 100% com você. Se eu estiver com você, eu não estou preocupado com os outros problemas. Se eu estou na igreja, eu estou ali para adorar a Deus e Deus vai ser o meu foco. Tio Alex, então eu quero mais uma vez te agradecer por estar conosco nessa entrevista, pela sua presença, sua participação, pelo seu carinho, pela sua amizade. Graças a Deus nós temos uma amizade. Que Deus continue te abençoando, te dando força, te dando graça, sabedoria nessa caminhada. Creio que seu ministério vai muito mais longe do que você imagina. Pois, como você mesmo disse durante a entrevista, né, Deus faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. E para não ficar só em palavras, eu quero te entregar uma lembrança em nome do programa, só uma lembrancinha mesmo para você guardar esse momento com muito carinho. Ai, muito obrigado. A gente pode abrir? Gente, tava precisando. Agora mostra, né, já que você abriu. Gente, olha, a canequinha do programa Falar Cristão, você sabe que eu adoro caneca, né, Sara? Pois é, foi de Deus. Gosto bastante. Pessoal, chegamos então ao fim de mais um programa Falar Cristão. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida. E não esqueça, na próxima semana teremos um novo programa com um novo entrevistado. Tio Alex, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Que Deus continue te abençoando. Eu que agradeço ao programa Falar Cristão, essa oportunidade da gente poder compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida. Uma boa semana para você que está nos assistindo, né? E que Deus possa continuar te abençoando, em nome de Jesus. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe.